aos irmãos em Éfesos, capítulo 1 e versículo 15. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, ou do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, quem manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Versículo 18 ainda: oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Amém. Irmãos, Paulo ele expressa a sua gratidão diante de Deus pela igreja de Éfeso, pelo amor que essa igreja sempre demonstrou ter para com Paulo e para com os demais irmãos. E ele, expressando esta alegria, ele também deixa muito claro que ele orava por esta igreja, para que esta igreja viesse a saber, a tomar conhecimento, a entender que Deus já tinha para ela, à disposição dela, três aspectos muito importantes. Primeiro, a esperança da sua vocação. A igreja hoje aqui reunida, ela tem que ter diante de si qual é a esperança da sua vocação. Em que esperança você tem colocado o teu chamado diante de Deus? Que quando Deus te escolheu e te fez uma chamada, Ele acendeu no teu coração uma viva esperança. Ele colocou em você não um esperar de quem se assenta e aguarda acontecer alguma coisa, mas uma convicção, uma certeza na tua alma, de que aquilo que você está esperando um dia virá, que o Senhor manifestará segundo as suas riquezas e a sua misericórdia, a esperança que Ele plantou no teu coração. Que esperança é essa? A esperança do teu chamado. Você foi chamado para quê? Para que você fosse salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Qual é a esperança da nossa vocação em Cristo Jesus, senão a nossa salvação? Muitos aqui foram chamados para o ministério, outros foram chamados para o louvor, alguém foi chamado para o ensino. Todos aqui tiveram determinados chamados em suas vidas, mas todos nós nos encontramos e nos enquadramos debaixo de um chamado único, de uma escolha de Deus para a nossa vida. Qual é? A viva esperança da vocação que há em Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Paulo diz assim ainda uma segunda coisa muito importante: que nós viéssemos a conhecer as riquezas da sua gloriosa herança. Olha que coisa linda que Paulo está dizendo. Todos nós que entramos por estas portas aqui na noite de hoje, somos herdeiros em Cristo Jesus e co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Do que é que você pode se queixar aqui hoje? Qual é a falta que você sente?
O que você tem muitas vezes questionado a Deus e dito: Senhor, eu gostaria tanto de ter. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus já lhe deu, já é teu, já está à sua disposição. A Bíblia diz que junto com a morte de Cristo na cruz do Calvário, na sua ressurreição, Ele traz para conosco, irmãos, uma herança gloriosa em Cristo Jesus, a certeza, a convicção da salvação, o direito que foi adquirido na cruz do Calvário, de não mais temermos a morte, de não mais andarmos assustados, de não termos mais o espírito de covardia, mas recebemos da parte de Deus um espírito de ousadia. Isto é herança conquistada por Jesus na cruz do Calvário, é presente de Deus para mim e para você aqui nesta noite. E Paulo está deixando bem claro: eu quero que vocês tomem conhecimento de que para vocês existe uma gloriosa herança, uma riqueza de Deus para ser revelada a cada um de vocês. Terceiro aspecto que ele coloca é a suprema grandeza da glória, do poder de Deus para conosco. Olha aqui como Paulo descreve: suprema grandeza do poder de Deus para conosco. Que poder é este? O poder que o Senhor já delegou a mim e a você: poder de impor as mãos sobre enfermos e eles serem curados, poder de expulsar um demônio e ele ter que bater retirada, poder de você adquirir de Deus sabedoria para a solução de problemas, poder de Deus, irmãos, para você falar uma palavra que não seja do teu próprio coração, mas advinda do trono de Deus, poder de adentrar a sala do trono de Deus e na presença de Deus chegar-se a Ele como filho e reconhecer que como filho Ele é um Pai que se compadece de nós. Isto é poder de Deus que se manifesta para a vida da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. E junto com tudo esses três aspectos que Paulo está colocando aqui, muitas outras coisas se manifestam a nós. Aí Paulo, na oração, ele diz assim: a minha oração, ou eu oro também, para que sejam iluminados os olhos do teu coração. Observe uma coisa, irmãos: ele não está orando para que a igreja receba esses três aspectos. Isso já é disposição de Deus para a igreja, isso já está pronto, já é teu, já está nas tuas mãos. Mas o que acontece com muitos de nós é que, mesmo estando numa posição privilegiada, mesmo gozando de uma vocação, de uma chamada de Deus, mesmo estando, irmãos, debaixo de uma promessa de ser coerdeiro das bênçãos de Cristo Jesus, de estar, irmãos, vivenciando este glorioso, supremo poder de Deus na nossa vida, que nada mais é do que a manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. Tudo isso já é nosso. Mas o que acontece? Nem todos que servem a Deus, ou que adentram pelas portas do templo, têm conhecimento dessas verdades, que muitas vezes, equivocadamente, a gente se coloca numa posição de quem não recebeu de Deus coisa alguma. Tem muitos dos nossos irmãos que às vezes oram dizendo assim: Senhor, revela para mim qual é o meu chamado. Senhor, mostra para mim qual é o teu propósito na minha vida. Senhor, vem mostrar para mim a herança que me faz parte. E a gente vai entrando nesse âmbito espiritual como alguém que está tateando no escuro. Parece que a gente vai se conduzindo no caminho que Deus propôs para a nossa vida, mas como um cego que vem andando e vai pôr o pé na frente e a mão estendida para ver se não bate em alguma coisa, ou derruba, ou tropeça no caminho. E a Bíblia diz que a oração de Paulo está dizendo: Senhor, eu oro por eles, para que o Senhor ilumine os olhos do coração deles, para que eles consigam ver estes aspectos do teu reino já na vida deles, enquanto eles estão aqui. E o que é então ter os olhos do coração iluminado? Nós vemos falando essa semana do coração do homem, de onde são batalhas travadas no campo espiritual. E nós, para entendermos isso, nós não podemos ter um coração, irmãos,
privado da luz, a palavra de Deus. Paulo ele está dizendo: ilumine os olhos do coração deles, Senhor, porque tudo que eles já têm, eles não fazem uso. E não fazem uso, não é porque o Senhor não deu e deu só para alguns, é porque nem todos conseguiram enxergar o que Deus já disponibilizou para a nossa vida. A oração de Paulo é simples: Senhor, ilumine os olhos do coração deles. O que é ter os olhos iluminados? Os olhos iluminados é ter esclarecida a visão, é o entendimento de determinada coisa, adentrar o seu intelecto, a sua faculdade de inteligência. Quando você está na presença de Deus, você não é um menino que precisa estar todo o tempo com o aio do lado. Quem é o aio? O aio é aquele que se assenta perto da criança e instrui ela até que ela possa caminhar sozinho. Você não é esse menino. Deus lhe deu condições de chegar a uma maturidade espiritual, para que você possa caminhar e se conduzir em meio a um mundo conturbado, perverso, corrompido, sem que você se contamine. A Bíblia vai dizer que iluminados os olhos do vosso coração, isto é, você foi tirado das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Você é transportado de um ambiente de escuridão para uma clareza de entendimento. Aquilo que muitas vezes você perguntava consigo mesmo e não achava resposta, você passa a achar as respostas através do Espírito Santo de Deus, quando as janelas, as portas do teu coração são iluminadas pela verdade da palavra de Deus. Olha que coisa interessante. O que é então ter o seu coração, ou os olhos do teu coração iluminados? É ter o teu coração arrancado de um ambiente de trevas e escuridão e ser transportado para um ambiente de luz. E neste ambiente de luz, você passa a trazer ao teu coração todo o conhecimento da verdade, como Deus quer que você conheça. Por isso Paulo ora dizendo que nós devíamos pedir a Deus um espírito de conhecimento e de revelação. Tem coisas que estão explícitas na Bíblia, mas se Deus não revelar ao coração do homem, as pessoas olham com os olhos, mas não enxergam, ouvem com os ouvidos, mas não conseguem escutar, e não ouvindo e não vendo, não consegue fazer com que esse entendimento habite o seu coração, porque os olhos estão em trevas. Você já viu o coitado do cego? Uma vez eu entrei numa loja e estou lá pagando uma coisa com a Juliana, e daqui a pouco vejo uma mulher brava, batendo naqueles manequins da loja, esbarrando com aquelas coisas de roupa. Eu digo assim: o que será que está acontecendo? Daqui a pouco eu vejo a Giovana vindo, pequenininha, com a bengalinha na mão. Aí quando eu olhei, eu percebi, aquela mulher estava brava, era cega. E ela brava, e a Juliana pegou a bengala rápido, levou para a mulher e falou: moço, olha, está aqui a sua bengala. Mas quem fez isso daí? Não, foi minha filha. Ela é pequena? É pequena, traga ela aqui. Aí trouxe ela pôs a mão assim: ela é pequena mesmo, tudo bem, tá bom. Mas imagina, irmãos, o que é para o cego caminhar sem o seu instrumento que substitui a sua visão. Nós não somos cegos, irmãos. Nós não precisamos, irmãos, de que alguém nos tome pelas nossas mãos. A luz que ilumina os nossos olhos, que adentra a nossa faculdade mental, o conhecimento da verdade, se chama Palavra de Deus. Nós precisamos ter afinidade com a Bíblia, nós precisamos nos aproximar daquilo que Cristo deixou escrito para cada um de nós, para que nós não venhamos andar como cegos, tropeçando em pedras ou caindo por aí a todo momento. É bem certo que o inimigo ele arma ciladas, ele faz armadilhas, e que por vez por outra alguns de nós até caem nelas, mas aquele que tem os olhos do coração iluminado pela palavra de Deus, ele se desvia do laço, ele escapa e não da armadilha, a arapuca não o fecha nele, ele é abençoado por Deus, porque ele se conduz em toda a armadilha do diabo e nenhuma delas pode lhe tocar. Sabe por que não toca? Porque o Espírito de revelação vai mostrando para você, à medida que você vai avançando
A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 9, versículo 2, que um povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Sabe o que isso está dizendo? Está dizendo de um povo que estava apartado de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes era simplesmente pobre, porque muitas vezes não tinha dinheiro para comprar um cabrito para apresentar a Deus e ter o seu pecado apagado, não podia levar uma pombinha, aí ficava à margem do que diz a palavra de Deus. Eram pessoas que queriam servir a Deus, queriam entender o propósito de Deus, queriam saber destas revelações que Paulo nos deu agora, mas elas estavam privadas disso. Por quê? Porque eram pobres, porque tinham errado na vida, porque muitas vezes estavam cativos debaixo da opressão de espíritos demoníacos, porque muitas vezes não entravam no templo porque era coxo, porque a enfermidade não deixava com que eles se achegassem a Deus. Mas aí a Bíblia diz que eles habitavam em trevas, e que as cidades que eles habitavam eram tremenda escuridão, mas de repente eles viram raiar a luz de Deus no meio deles. A luz de Deus era Jesus Cristo, luz do mundo, que vem gritando na Galileia e pregando salvação aos pobres e liberdade aos cativos, e pondo em mãos aqueles que estavam enfermos, vestidos com vestes de alegria, e quem estava de luto, ele ia se alegrando, porque a presença de Jesus trazia a eles a uma nova condição de vida na presença de Deus. Aquilo que eles não conseguiam participar e nem ver, a luz da palavra de Deus, chamada Jesus Cristo, revelou a eles a grandeza das glórias e do poder de Deus, que hoje é para conosco. A gente olha para o capítulo 35 de Isaías, o versículo 5 diz: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos do surdo se desentupirão. Olha que coisa linda. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, ela pode ter sido cega como for, ela pode ter andado por caminhos que ela nem mesmo sabia onde ia andar, mas quando Jesus chega na sua vida, Ele abre os teus olhos do coração, você enxerga o mau caminho que estava seguindo. E mais, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o final deles é perdição ou destruição. E quantas vezes nós estamos nos deixando ser guiados pelos desejos do nosso próprio coração? Estamos entrando por caminhos que Deus não aprova, mas porque muitas vezes alguém diz assim: mas eu senti no meu coração, pastor. E o que você sentiu no teu coração é enganoso, porque a Bíblia diz que o coração do homem, irmãos, é mau de contínuo, e que muitas vezes aquilo que você sente vontade, que você às vezes nem está controlando, de tanto desejo de fazer, não é a vontade de Deus para a sua vida. E que muitas vezes você também tem boas vontades, que você às vezes vive momentos que você diz assim: eu projetei isso, eu vou estudar isso, eu vou me formar naquilo, isso é uma boa vontade, e você diz assim: se eu concluir isso, vai ser muito bom para mim, é agradável, mas muitas vezes não é perfeito, porque tudo o que nós fazemos, irmãos, sem a submissão da vontade de Deus, por mais que pareça ser agradável, por mais que pareça, irmãos amados, irmãos queridos, ser uma boa coisa, se não for a vontade perfeita de Deus, recuse, porque ainda que haja sofrimento no nosso caminho, a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita para o nosso coração. Estar na vontade de Deus é estar numa boa, perfeita e agradável vontade. Eu olho para a palavra de Deus e eu começo a analisar no nosso corpo físico o que são os nossos olhos. Os nossos olhos, eu disse na mensagem passada, que são as janelas da nossa alma. Quando você abre uma janela na sua casa, a claridade entra. Os nossos olhos são a mesma coisa. Deus nos deu o sentido da visão. Para quê? Para que ao olhar para alguma coisa, a imagem que é refletida para dentro da minha cabeça, ela vem como informações. Por que que os olhos são a janela da alma? Porque ao ler uma palavra, porque ao meditar numa escritura, eu estou mandando para dentro do meu intelecto toda a informação que eu obtive através da leitura.
Quando a Bíblia diz que vocês tenham vossos olhos do teu coração iluminados por Deus, nada mais é, faça uso dos teus olhos de maneira correta, pouse os teus olhos naquilo que é bom, olhe para aquilo que é louvável a Deus, analise o que você está olhando e veja se isso traz edificação para a sua vida, se aquilo que você tem demorado os teus olhos em cima, se isso não é para a destruição da tua alma. Então que nesta noite os teus olhos sejam para iluminar todo o teu corpo, porque assim é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. O coração, a Bíblia pode trazer uma tradução como cárdia. A cárdia o que é? É esse órgão que bombeia sangue para todo o nosso corpo, este órgão que faz com que nós tenhamos as nossas atividades vitais. Está onde? No coração. A Bíblia classifica o sangue como o segredo da vida. O que nos mantém vivo? É sangue. Você perde aí uma quantidade de sangue significativa, você morre. O coração é o que bombeia vida para o teu corpo. Também o coração é traduzido como psique. Psique é centro de emoções. E quando a gente entende coração como o centro daquilo que guardamos as nossas emoções, o coração deixa de ser este órgão e passa a ser a nossa alma. A alma do homem é que carrega toda a sua carga de emoções, todas as suas lembranças, todos os seus medos, todos os seus temores, todos os seus amores, todo o ódio, todo o rancor, toda a lembrança boa ou ruim está contida na alma do homem. Por isso a Bíblia diz que de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Observe uma coisa: quando nós falamos deste coração, nós percebemos que nós devemos guardá-lo com todo o cuidado que nós temos, porque se no meu coração começar a habitar somente a minha esposa, talvez ela roube o lugar de Deus na minha vida. Se no meu coração estiver os meus filhos em primeiro lugar, talvez Deus deixe de ter espaço que deveria ter na minha vida. Se o carro que eu comprei é mais importante do que eu estar aqui na casa de Deus, está te roubando da presença de Deus. Se tudo que você tem de bom e adquiriu para a tua vida está te roubando de estar na presença de Deus, talvez seja a hora de você repensar se esta é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Eu não estou dizendo aqui que um crente não pode ter um momento de lazer, que eu quando pego meu carro, eu me divirto com o carro, é o meu brinquedo de gente grande. Eu pego uma estrada, meu irmão, eu vou rindo, eu vou cantando, eu vou brincando, e quando pode, eu corro um pouquinho mais para sentir a velocidade do carro. Isso é coisa natural do homem, mas isso, meu irmão, não rouba a minha responsabilidade de cumprir o chamado de Deus na casa do Senhor e de pôr as coisas de Deus em primeiro plano na minha vida. Tem algumas pessoas que dizem assim: para ser pastor é difícil. Não é para ser pastor é difícil, ser crente é difícil, porque muitas vezes para ser crente a gente abre mão, irmãos, daquele churrasquinho da empresa, porque sabe que lá vai ter a mulher perversa aguardando você chegar. Você abre mão de jogar bola na beira de um campo, porque muitas vezes quando eu fui jogar bola, o aquecimento antes do futebol não era correr de um lado para o outro, mas era um cigarro de maconha desse tamanho. Muitas vezes, irmãos, você está entrando e saindo em ambientes e não percebe que o teu coração está sendo exposto a todos os tipos de ataques do diabo contra a tua vida. E se você não vigiar sobre o seu próprio coração, os teus olhos não serão iluminados pela verdade da palavra de Deus. E se os seus olhos não forem iluminados, o teu coração será uma treva só. Então tome cuidado com o teu coração, cuidado onde você põe os teus olhos, cuidado com o ambiente que você anda frequentando. Guarda a tua vida na presença de Deus. Nós olhamos para este relato de Jesus em Mateus 13:15. Olha o que Jesus diz: porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram letargicamente, ou lentamente, ou tardiamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os seus olhos, e para que não ouçam com os seus ouvidos, e nem entendam com os seus corações. Você vai ver esse mesmo versículo sendo citado em Atos dos Apóstolos 28, 27.
O que fala isso? Fala de gente, irmãos, que está aqui, não são os de fora. São gente que adquiriu o conhecimento da verdade. Mas sabe o que acontece? Todo o tempo que ele ouve uma palavra como essa, ele diz assim: não é comigo, isso aí é para outro ali, é para ele serve, para mim não. E cada vez que você diz, mais uma vez ele ouve, mas não dá ouvido. Ele enxerga o que você está querendo dizer, mas ele faz de conta que não vê. E ele não sabe o mal que ele está produzindo para o seu próprio coração. Porque cada vez que você rejeita aos ouvidos esta palavra e não deixa os teus olhos pousarem na vontade de Deus, o teu coração se fecha. E cada vez que o seu coração se fecha, ele endurece. E cada vez que o seu coração endurece, ele vai se tornando como se fosse uma pedra. E esta pedra, meu irmão, se torna insensível ao ouvir a voz de Deus ou o conselho que vem do trono da graça de Deus. Quando eu olho para esta palavra, eu percebo que nós precisamos ter os olhos dos nossos corações abertos, para que o nosso coração seja iluminado. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: esta é a mensagem que nós ouvimos dele, de Jesus, que a voz que nós anunciamos de Deus é porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Como é que pode, irmãos, alguém dizer que é luz se anda tropeçando? Como é que todo tempo que alguém está fazendo besteira, metendo os pés pelas mãos, pode vir aqui e dizer assim: não, mas eu sou crente. Se você fosse crente, você era luz. Se você fosse crente, você não fazia vergonha para a sua igreja. Se você fosse crente, você seria motivo de louvor nos lábios de Deus. Se você fosse crente, Deus glorificava a tua vida. Se você fosse crente, Deus dava testemunho de quem você é. Se você fosse crente, você não ia andar todo o tempo procurando teu pastor e dizer assim: pastor, me perdoa, porque eu fiz tal coisa. Sabe por que você fez? Porque os teus olhos não estão sendo iluminados com a verdade da palavra de Deus, e o teu coração está se tornando uma pedra na presença do Senhor. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Escute bem uma coisa. Romanos, no capítulo 12, o versículo 2, vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para um pouquinho aqui. Sabe qual é o erro que nós todos cometemos, e eu cometi muitos anos? Eu ficava orando para Deus transformar o mundo. Eu falava: Deus, esse mundo está indo de mal a pior. Deus, tem misericórdia desse mundo. Deus, olha, faz alguma coisa com esse mundo. Esse mundo vai se perder de vez. Esse mundo... tolice, uma infantilidade espiritual minha. Quando na verdade Deus está dizendo assim: não vos conformeis com este mundo. Deus está dizendo assim: não toma a forma deste mundo. Sabe por quê? Porque eu, Deus, não consegui mudar este mundo. Deus não mudou o mundo. Veio Jesus e esclareou a visão de todas aquelas pessoas que deram ouvido à palavra, mas ele não mudou o mundo. Ninguém muda o mundo, irmão. Não há pastor que muda o mundo. Você diz assim: mas eu moro num bairro que eu gostaria que fosse diferente. Ele não vai ser. Ele vai continuar sendo isso que ele é. Quem tem que transformar? Você. Transformai vós pelo entendimento que já habita convosco. É pelo teu entendimento que você se transforma. Sabe qual é o erro do cristão? A gente prega para as pessoas e acha que elas têm que mudar, quando na verdade quem tem que mudar sou eu. Renovai-vos pelo vosso entendimento. Sabe do que está dizendo isso? Você que vinha com aquela mente arcaica, achando que Deus tem que transformar a sua vida. Não, Deus te libertou, meu irmão. Deus te deu livre-arbítrio. Deus te colocou na condição de limpo. Deus lavou você com o sangue. Deus lhe deu poder e autoridade. O Senhor colocou para você uma herança gloriosa que está te esperando. Você tem uma viva esperança de um céu que está aguardando a tua vida. Começa a transformar a tua própria vida com este entendimento que Paulo está orando, para que os teus olhos se abram e você enxergue. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que entendimento é esse, pastor? O entendimento que você hoje já tem, de que você, tendo o Espírito de Deus na sua vida, você é nova criatura, você é nova criação em Cristo Jesus. Até quando nós vamos viver a velha vida?
até Jesus me mudar. Tem uma igreja aí fora, que quando você vai para lá, você pode chegar lá bêbado, no dia mesmo, você pode estar fumando, ali na porta da igreja. Se for o dia do batismo, e você falar, eu quero batizar, você desce lá com cachaça e com tudo. Você pode descer bêbado nas águas, porque o batismo é isso aí. E depois sai de lá e continua bebendo, porque o batismo não é mágico. O batismo é para liberto. O batismo é para quem se arrependeu e deixou. O batismo é para quem entrou no entendimento e disse assim, eu vou viver uma nova vida com Jesus. Mas lá não, você do jeito que chega é batismo, e depois permanece do jeito que está. Sabe por quê? Porque a desculpa é, o Espírito vai transformar ele. Não, irmão, transformai vós, pelo vosso entendimento. Não espere que Deus vai te transformar. Se você não se esforçar em mudar com essa vida que você vem levando, as coisas também não mudarão para você. Me perdoe, irmãos, te dizer esta palavra, mas você precisa ter maturidade espiritual. Sabe por quê? Tem muita gente, irmãos, dando carro, dando casa, dando dinheiro, comprando bênçãos de Deus, negociando, fazendo barganha com Jesus, porque estão, irmãos, faltos deste conhecimento. A mente está sendo cauterizada, o coração está sendo endurecido, ao ponto de saber, irmãos, que você já é herdeiro em Cristo Jesus de todas as bênçãos que Deus já preparou para você. Você não precisa comprar bênção, você não precisa pagar a bênção, você não precisa, irmãos, implorar para ninguém. Você pede ao Papai do céu e Ele vem em seu encontro. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o teu espírito, dizendo, ah, Pai, Paizinho, Papai do céu, meu Pai amado, me ajuda. E Deus vem e ajuda do seu socorro e te põe, irmãos, como vencedor na situação que você está. É o Espírito de Deus que faz isso. Agora, se nós não buscarmos a iluminação dos nossos olhos, do nosso coração, ou seja, se eu não procurar levar para dentro da minha faculdade mental, de que eu tenho um Espírito de Deus que me capacita, que me dota de tudo que é necessário para que eu alcance as conquistas que eu almejo no meu coração, e entendendo que muitas dessas conquistas que eu tenho buscado, se não for a vontade de Deus, eu devo abrir mão. Se esse entendimento não entrar na sua vida, nada vai mudar. Você vive uma vida inteira na presença de Deus, mas fora da presença de Deus. Deixa eu tentar explicar melhor isso. É como alguém que vem o tempo todo para a casa de Deus, entra e sai do culto, e diz assim, eu não entendi muito o que Deus falou não. Sabe essa gente que ele está aqui, ele fica aqui às vezes 30, 20, 50 anos, ele diz assim, aí ele mostra a carteirinha para você. Outro dia o irmão mostrou para mim, olha de quando que eu sou crente, você não tinha nem nascido. Falei, que bênção, hein? Maravilha. O que Deus já fez na sua vida? Sabe como é? Sei, baita do enrolão, trapaceiro, mentiroso, não se converteu. O que adiantou ficar 50 anos dentro da igreja? Meu irmão, vamos ver uma coisa aqui. Quando a gente fala de tempo, e a Bíblia vai dizer que o tempo, ele é necessário, que há tempo para todas as coisas. Todo o propósito debaixo desse céu que você plantar no teu coração, há um tempo de Deus para realizar. Só que o tempo, irmãos, ele é importante? Ele cura feridas, ele ameniza dores, ele faz não a gente esquecer, mas pelo menos, irmãos, apazigua aquele furacão que faz quando a gente perde um ente querido. Isso tudo o tempo, irmãos, tem uma habilidade de fazer apaziguar. Mas o tempo, ele não pode fazer uma coisa. O que? Mudar o coração do homem. Não é o tempo que muda o coração do homem, são situações que Deus muitas vezes cria, são a atmosfera de Deus que move em nosso favor, e às vezes a gente pensa que está contrária a nós, que muitas vezes você diz assim, deu tudo errado, eu estou nervoso, eu não quero mais saber de Deus, e Deus está dizendo assim, meu filho, foi eu que tirei, para que você não quebrasse a cara lá na frente. Eu estou te fazendo sofrer agora para você não chorar mais amanhã. Hoje você está lamentando a perca, mas amanhã você vai glorificar pelo que eu estou fazendo grandiosamente na sua vida, pelo poder que eu estou operando convosco.
renovação do vosso entendimento. Esse transformado é o seguinte: não fica, irmãos, parecido com este mundo. Sai desta forma que o mundo tem. Porque as irmãs aqui sabem muito bem. Quer fazer um bolo? Se quer o bolo com formato de coração, como é que tem que ser a forma? Quadrada? Formato de coração. Eu quero um bolo redondo, pastor. Não põe na forma retangular, não vai sair redondo. Você quer ser imagem e semelhança de Cristo? Como? Andando na forma do mundo? Para você ter a forma de Cristo, você tem que entrar na forma de Cristo. Qual é a forma de Cristo? Palavra de Deus. Você começa a renovar o seu entendimento aí. O que é renovar o entendimento? É pegar um entendimento que você já tem, que está gasto, está velhinho, que não serviu para nada, e renova ele, arruma ele, restaura o seu entendimento, muda a tua forma de pensar. E olha que coisa linda no versículo 3 de Romanos 12. Ele diz assim: não pense de si mesmo. Sabe aonde você está errando? É que você sabe muito. Você é muito conhecedor. Eu sou teólogo, pastor, eu estudei. Pode ter estudado na... Eu ia falar na base da era, mas não adianta. Ele falou Harvard, é melhor. Pode ter estudado onde você quiser, não adianta. Se você pensa tudo o que você pensa de si mesmo, não adianta. Quem tem que te revelar é o Espírito de revelação e de sabedoria de Deus. Não adianta ter curso, ter diploma, ter faculdade, não adianta falar bonito em 3, 4 idiomas, se você não fala a língua do céu. Não adianta. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: não pense de si mesmo. E quando você pensar, mesmo que seja da palavra de Deus, pense com moderação. Não tenta aprofundar naquilo que você não tem entendimento. Sabe por que tem muita gente, irmãos, andando desviado dentro da igreja? Porque ele quer tomar o lugar do pastor. Porque ele quer tratar o caso do vizinho sem olhar o dele mesmo. Porque muitas vezes ele sabe que alguém fez alguma coisa. Ele diz assim: olha, o pastor não está vendo não, cuida da tua vida, meu irmão. Cuida de você mesmo, renova a sua mente. Deixa que a mente dos outros, ele que tem que renovar a dele. Você renova a sua. Tem gente que quer cuidar das coisas, irmãos, pensando de si mesmo. Não, devia ser assim. Que devia ser assim coisa nenhuma, rapaz. Nós temos uma palavra para nos guiar. Ora, devia ser assim mesmo. Não pense de si mesmo. E quando você pensar, mesmo que seja acerca da palavra de Deus, pense com moderação. Vai até onde lhe cabe ir. Ou seja, olha o que ele ainda diz: conforme a medida da vossa fé. Tem gente que não tem fé, irmãos, para estar no ministério. Você quer ver uma coisa? A primeira vez que eu fui para uma convenção, a convenção de pastores, uma reunião bonita. Imagine, irmãos, 42 mil pastores reunidos no mesmo lugar para adorar a Deus. Como é que deve ser escuta? Pensa se o céu não era para baixar lá. É uma coisa linda de Deus. Um mais sábio do que o outro, conhece Bíblia ali, coisa linda, todos os dons manifestos. E aí, irmãos, é uma rivalidade. Alguém fica dizendo assim: mas devia ser esse, mas devia ser aquele. E um dia um bigodudo parou comigo lá, numa quebradinha assim da convenção, e diz assim: e você vai votar em quem? Eu falei: não te interessa. Ué, mas por que não? Você é de onde? Sou de São Paulo, então já sei quem você vai votar. Eu falei: e daí se eu for votar nele ou no outro? O que vai imperar aqui não é o meu voto nem o seu, é a vontade de Deus. Deus sabe o homem certo para a hora certa, e ele tem como pôr e como tirar, e é da vontade de Deus é que vai prevalecer no nosso meio, rapaz. Isso aqui é só uma votação. Entra quem Deus quiser. Aí ele virou assim e falou assim: você sabe que você tem razão? Você já comeu? Eu falei: já. Vamos tomar um sorvete? Vamos. Eu pago. Pronto. Tomei um sorvete de graça. O que é isso? É ter uma mente renovada na presença de Deus. É não fazer confusão fora de hora. Eu vou até onde Deus me deu, dali para frente não é minha jurisdição. Eu não vou me meter em coisa alheia. Eu vou ficar na minha, renovando a minha própria vida. Escute bem uma coisa. Lá em Hebreus,
ele vai provar isso para nós, que o tempo não tem habilidade de mudar o coração de ninguém. Olha o que Hebreus, no capítulo 5, versículo 11 e 14 nos diz, aprendemos hoje aqui através do pastor Tomás na escola dominical. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitam que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: tem gente no nosso meio que pelo tempo de casa devia ser o pastor da igreja, pelo tempo de casa, porque pelo tempo que ele está no nosso meio, ele devia ser o mais sábio de todos, ao ponto de ter que se levantar para ensinar. Mas ele passa ano após ano, e após ano, e entra ano, e sai ano, e ele não se renova no entendimento, ele vive sempre com aquela mesma mentalidade, ultrapassada, retrógrada, travada, e tem que ser assim, porque é assim, e... Meu irmão, tem que ser como a palavra de Deus diz, não como a gente acha que tem que ser. E ele não muda. Aí Paulo está dizendo assim: esse tipo de gente está há tanto tempo no nosso meio e o coração dele nunca se abriu para a palavra de Deus. O tempo que ele tem já era para ele ser mestre, porém o que ele faz? Ele precisa voltar aos rudimentos da palavra e voltar a aprender tudo de novo. É como alguém que passa 5 anos numa faculdade para se tornar um advogado, um arquiteto, um engenheiro, e aí você diz assim: e aí, pegou o diploma? Peguei, agora eu sou. É mesmo? E aí, o que você aprendeu? Sabe aquela estrutura? Então, como é o nome dessa estrutura? Não sabe que já faz um tempinho, né? Eu vou dar uma olhada. Aprendeu o quê? Nada. Que às vezes você puxa o assunto com ele tem que voltar para a tabuada. Ele tem que sentar, irmãos, e fazer a letra de novo no caderno de caligrafia. Que tem gente que está rotando sabedoria, mas que na verdade não conhece o beabá. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus te trouxe aqui hoje para que você seja renovado no seu entendimento e saia daqui, irmãos, transformado pelo poder da palavra de Deus na sua vida. A gente olha para este texto e a gente percebe algumas coisas, que mais do que iluminar os olhos, também nós precisamos quebrar a dureza do nosso coração. O tempo não faz isso. Pode passar o tempo que for, quem é duro de coração, é duro de coração. Se ele não se abrir por um momento para ouvir a palavra de Deus, esquece, irmão, nada muda. É como alguém que está lá na sua casa e você diz assim: eu tenho orado 40 anos pelo meu marido. Continue orando. Uma hora Deus vai criar a oportunidade e a ocasião para que a palavra de Deus entre no coração dele. Nós temos prova disso aqui. Mas você achar que você vai arrumar ele, não vai. Você não convence ninguém. Quem convence da justiça, do pecado e do juízo se chama Espírito Santo de Deus. E se ele não criar a oportunidade, você também não cria. Não é com a sua ferramenta, não é de si mesmo que você vai conseguir isso. E aí Deus diz o seguinte, que em Jeremias 23, 29: porventura a minha palavra não é como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Olha o que Deus está dizendo. Você quer ter os olhos do teu coração iluminados? A palavra de Deus é como uma tocha, que você levantando, irmãos, não tem escuridão que permaneça. Você pode estar no meio de densas trevas. Se você se guia pela palavra de Deus, vai com segurança. Você não vai tropeçar, você não vai errar o caminho. E ainda haverá uma voz de Deus falando por detrás de você: andai neste caminho, o caminho é este. Esta é a voz do Espírito Santo de Deus para a sua vida. O fogo ilumina tudo. E Deus está dizendo assim: a minha palavra porventura não é um fogo, diz o Senhor, e a minha palavra também porventura não é um martelo que quebra a rocha, ou a penha, ou a pedra. Deus não pode, irmãos, com a sua palavra quebrar um coração endurecido aqui hoje. Deus pode. É a palavra de Deus que tem esse poder. Pastor não tem. A gente ensina, a gente fala, irmãos, a gente instrui, a gente visita, a gente senta junto, a gente procura orientar. Aí a pessoa diz assim: não, pastor, é isso mesmo, é como o senhor falou. Você vira as costas, faz diferente. Não vem, não faz, não fala, não cumpre o que prometeu. Por quê? Porque o coração está se tornando uma pedra.
Mas também a palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 11, versículo 19: eu lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Sabe do que Deus está dizendo aqui? Olha só, eu vos darei um só coração. Isso não está falando que vai dar um coração para cada um, é um coração só para todos. Sabe quando isso acontece? É quando uma igreja se deixa ser renovada pelo entendimento da palavra de Deus. Todo mundo passa a pensar num só propósito, todo mundo se volta com um só desejo, todo mundo está buscando a mesma coisa, é agradar a vontade de Deus. Você recebe um só coração. Uma igreja que tem um só coração é a igreja primitiva, que tudo que eles tinham era comum a todos, que cada um que tinha bastante tirava e dava para aquele que não tinha nada. Isso é um coração só. E a Bíblia diz também: vos darei de um novo espírito. Entenda bem isso aqui, este espírito está com letra minúscula, não é o Espírito de Deus. Que novo espírito é esse? Aí é um espírito para cada um. Mas que espírito é esse? É o espírito que havia em Josué e Calebe, que quando todo mundo diz assim: nós não vamos conquistar a terra, lá tem gigante, lá tem guerreiro, nós somos que nem gafanhoto perto deles, e eles se levantaram com um novo espírito. Que novo espírito é esse? Um ânimo pronto. Eles disseram assim: lá pode ter gigante, lá pode ter guerreiro, a cidade mesmo é fortificada, mas se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar e vamos conquistar, e eles serão para nós como o pão que Deus nos entregará. Ou seja, eles ainda vão trabalhar para nós e nos sustentar, porque esta é a promessa de Deus para a nossa vida. Isto é um novo espírito. Você que vinha dizendo assim: quero mais não, pastor, eu sabe, já deu, e eu já tentei tantas vezes. Tentou do seu jeito, porque se o Espírito de Deus tivesse te revelado da forma certa, daria certo. Enquanto você insistir em fazer conforme o desejo do teu próprio coração, vai dar errado. Você insiste e se quebra, por quê? Porque todo o tempo você faz como você acha que tem que ser feito. Busca o Espírito de revelação. E tem mais: quando o Espírito de revelação se manifesta a nós, você nunca vai dizer assim: pastor, eu tomei uma decisão. Que decisão você tomou? Estou indo. Está indo para onde? Não sei ainda, mas Deus falou comigo que é hora de sair. Poxa, que Deus é esse que te tira de um lugar para ir para lugar nenhum? Ô meu irmão, será que os irmãos estão ensinando isso na escola dominical aqui? Não é possível. Negativo. Quando Deus, irmãos, tira alguém de algum lugar, ele tem destino certo. Nós ouvimos aqui uma boa palavra na quinta-feira, o pastor Hamildo nos ensinando aqui, e disse que até Elias, o profeta, homem de Deus, tomado pelo Espírito Santo de Deus em muitas situações, andou sem direção. Quem mandou ele para o deserto? Não foi Deus. Quem mandou ele entrar na caverna? Não foi Deus. Quem mandou, depois de sair da caverna, ficar perambulando 40 dias? Também não foi Deus. Nós às vezes, irmãos, pela dureza do nosso coração, estamos andando à toa, estamos nos desgastando mais do que deveria. Põe hoje, irmãos, no seu coração um desejo, irmãos, dos teus ouvidos estarem abertos ao ouvir a voz de Deus, que os teus olhos sejam iluminados pela verdade da palavra de Deus, e que o teu coração receba esclarecimento, entendimento daquilo que Deus tem para a tua vida de hoje. Eu quero encerrar esse assunto aqui com os irmãos em Isaías, capítulo de número 60, e eu paro por aqui. Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 1 em diante, diz assim: levanta-te, resplandece, pois já vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à luz, e os reis o resplendor que te nasceu. Levanta-te em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vêm a ti. A teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu convido você a se colocar de pé nesta noite. Levanta-te e resplandece, e vê essa luz